Fala, galera! Beleza? Estou aguardando você aqui para nossa live. Sexta-feira abençoada. Aí a Naná já tá chegando. Oi, Naná! Sejam bem-vindos. Esperar todo mundo chegar, né? Vou chegar pra perto de mim aqui, meu bem. Hoje eu tomei banho, tá? Pode chegar perto de mim aqui. Tudo bem, Naná? Como é que tá o Giba aí? Estamos aguardando vocês entrarem. Mãe Jandira tá chegando. É isso aí. Sejam bem-vindos. Um abraço para vocês. Isso aí. Tá melhorando. Bênção. Isso aí, glória a Deus. Então estamos aqui para nossa live hoje, nessa sexta-feira abençoada. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite maravilhosa, né? Muita expectativa para a nossa celebração no final de semana. Ali de dentro dos carros, ali na primeira igreja batista, Cidade Ocidental. Amém. Isso aí. Aguardando o pessoal chegar. Vamos louvando o Senhor enquanto o pessoal não chega? Vamos lá, se você conhece, canta com a gente aí, tá bom? Nós não estamos aqui para nos apresentar. Estamos aqui para adorar o Senhor juntamente com você, tá? Vamos lá. Vanilde, seja bem-vinda. Estás aqui. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão.
Deus de promessas. Nós queremos adorar esse Deus todo-poderoso nessa noite. Você é bem-vindo para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor nessa noite, ó Pai. Nós queremos, Senhor, te adorar, Pai. Nós queremos, meu Deus, nos render, Senhor, à Tua presença, Pai. Ó Deus, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está aqui, Pai. Que o Senhor se faz presente aqui, Pai. Que o Senhor, meu Deus, cuida de nós, ó Pai. Ó Deus, vá, Senhor, de encontro cada coração, meu Deus. Vá de encontro cada vida, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer, Senhor, o sobrenatural em cada lar, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, os corações, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar, meu Deus, através da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, possa cuidar, Senhor, de cada vida, Senhor. Ó Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Juan aqui tá chorando. Quem aí tem filho pequeno em casa sabe, né? Pois é, galera, nós estamos aqui. Chama o seu familiar, chama aquele irmão que não ouviu ainda um pouquinho da palavra de Deus nesse dia. Nós vamos estar compartilhando juntos aqui da palavra do Senhor. E eu quero dar um oizinho aqui para vocês, acenar, esperar o Wilson voltar. E aí, como vocês estão passando? Vou lembrar que quem não estava ainda aqui, né, que domingo nós vamos ter o nosso culto nos carros, nosso drive-in, se Deus quiser. Glória a Deus, domingo nós vamos estar, né, nos carros, tá bom? Então, eu quero convidar você a estar lá com a gente, você que pode. Nós vamos ter o nosso culto lá no galpão, né? E quem é do grupo de risco, né? Pode estar dentro do seu carro, mas quem não é, pode ficar lá no galpão, né? E nós vamos estar lá, se Deus quiser. Isso, a guerra tá formada aqui dentro de casa. Criançada quer atrapalhar a live. E aí? Raíssa já deu os recados pra gente aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da igreja de duas asas, né? A igreja de duas asas. Justamente o que a gente estudou essa semana nos nossos pequenos grupos, né? O texto que nós queremos iniciar lendo com você aqui é Atos 5, versículo 42. E diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de proclamar, de anunciar que Jesus é o Cristo. Queridos, olha só o que estava acontecendo naquela época ali. Nós observamos aqui nos capítulos 4, capítulo 5 de Atos, que os discípulos estavam pregando a palavra, estavam sendo duramente perseguidos pelos líderes judeus. E aqui no capítulo 5, você conhece aquela história onde Ananias e Safira, né, eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, então eles morreram por esse motivo, porque mentiram para Deus. Observamos que anteriormente a igreja estava passando por um momento assim fantástico, onde eles vendiam as suas propriedades, levavam dinheiro, entregavam para os apóstolos, né? E muitas coisas desse tipo estavam acontecendo, grandes milagres, sinais, maravilhas eram operados pelos apóstolos e estavam sendo duramente perseguidos. E quando a gente chega aqui no final, aqui no versículo 41, a gente percebe que os apóstolos chegam fazendo festas, sabe? Gritando, cantando, alegres, fazendo festa mesmo. Sabe por quê? Porque eles tinham apanhado por causa do nome de Jesus. Então a igreja estava vivendo uma grande euforia. Até o apanhar por causa do nome de Jesus era motivo para a festa. E aqui então fecha o capítulo 5 dizendo que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Mesmo diante de toda a perseguição que sofreu, mesmo diante de toda a luta, eles não deixavam.
E aí essa também é a motivação que queremos trazer para você aqui nessa noite. Que você não deixe de adorar a Deus. Não deixe de proclamar que Jesus é o Cristo. Não deixe de buscar o Senhor, mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades dentro do próprio lar. Independente da dificuldade, não deixe de buscar o Senhor, de proclamar que Jesus é o Cristo, porque somente Cristo salva. Muitas vezes o diabo quer nos enganar, dizendo para a gente parar com isso. E não é para parar, porque a esperança para esse mundo se chama Jesus. Jesus, né? Jesus é a esperança, aquele que nos dá a vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz que se nós esperamos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então esperamos nele para a vida eterna. Beleza? Joinha, Raíssa? Belezinha. Então por que nós não podemos nos reunir só no pequeno grupo, hein? Bom, né, nós sabemos que nós estamos aqui num bate-papo, né? Estamos aqui representando a nossa igreja essa semana no nosso PG, né? Nós falamos um pouquinho da igreja de Duas Asas. Nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja de Duas Asas, a igreja do Novo Testamento. Por que a gente não deve, né, nos reunir só em pequenos grupos, né? Porque senão nós não vamos cumprir aquilo que Deus quer pra gente, né? Como a gente viu aqui no texto de Atos, capítulo 5, né? O Senhor, Ele quer que nós nos reunamos nas duas asas, nos pequenos grupos e também no grande grupo. Porque os pequenos grupos, o que é? É a igreja nas casas. É a igreja levando Jesus de forma simples para o lar, para a família, para aqueles que não vão ao templo. Então a igreja, ela tem dois papéis. Ela tem o papel de levar Jesus até as famílias e ela tem o papel também de levar as famílias para estarem juntos naquela unidade, né, no grande grupo. Então, por isso. Exatamente. E o grande grupo, irmãos, quando a gente pega todos os pequenos grupos nos lares e leva para o templo, ali no caso dos discípulos, eles se reuniam, na verdade, era no pátio do templo. É mais ou menos como a gente vai fazer domingo. Vamos nos reunir no pátio do templo, ali no galpão. Então, eles se reuniam naquele pátio. A grande celebração é exatamente para juntar todos para a grande comunhão. É uma grande celebração a Deus. E naquele momento, nós fazemos um evangelismo em massa, sabe? As pessoas precisam chegar ali e perceber que nós nos amamos, sabe? Nós valorizamos isso. Isso é muito importante para a gente. Então eu quero chamar você também para se consagrar ao Senhor, como fizemos na semana passada. Tire um momento de jejum, sabe? Ou hoje, ou sábado, ou domingo. Tire um momento de jejum, onde você possa estar na presença de Deus, ou mais de um momento de jejum, sabe? De oração, para que você possa se consagrar, né? O que foi que Deus falou para Josué, né? Consagrem-se hoje, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu gosto muito disso que o Senhor falou para Josué. Consagrem-se, porque nós precisamos tanto do pequeno grupo como da grande celebração. Hoje o que acontece? Nós temos um pequeno grupo virtual, né? Online. Justamente. Online. Quinta-feira, online. Mas as nossas casas também são pequenos grupos, sabe? Nós podemos nos reunir dentro da nossa casa com nossos filhos e ali cultuarmos ao Senhor. Aqui todos os dias aqui na nossa casa tem um pequeno grupo, todo dia. Antes de dormir tem a história bíblica para as crianças, tem a oração, tem a musiquinha e a gente participa junto com elas, né? Glória a Deus por isso. O que mais que a gente vai falar aqui? Bom, a gente vai falar um pouquinho como é que os discípulos de Jesus, eles se reuniam no seu pequeno grupo, né? Os discípulos de Jesus, eles tinham um pequeno grupo deles na época de Jesus. E vocês sabiam como é que isso acontecia? Vocês sabem, amor? Pois é. Eles tinham uma comunhão tão forte com Jesus que ali eles simplesmente não tinham mais nada a fazer a não ser cantar, adorar, orar e conversar sobre as coisas que Jesus Cristo fez, né? O que eles viram Jesus Cristo fazendo, né? Os milagres que Jesus Cristo fez.
Então, tudo aquilo estava fresquinho na mente dos discípulos, na mente daquelas comunidades ali, onde eles separavam aquele tempo exatamente para adorar o Senhor, né? E conversar sobre o que o Senhor fez, o que o Senhor operou, né? É mais ou menos assim, alguém chegava lá, querido, e dizia o seguinte: olha, eu tive um encontro com Jesus. Tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida, sabe? Eu não conseguia abandonar o cigarro e Jesus me ajudou a abandonar esse cigarro. Eu não conseguia parar de mentir, Jesus me ajudou a parar de mentir. Eu não conseguia outra coisa, Jesus me ajudou. Ou seja, Jesus foi fazendo coisas na vida daquelas pessoas e eles testemunhavam. Eles não se ocupavam tanto em chegar num pequeno grupo e ficar fazendo pedido de oração. A ocupação maior deles era chegar ali e contar as bênçãos. Porque quando você conta a bênção, quando você fala daquilo que Jesus fez na sua vida, isso traz motivação, mesmo para quem não quer saber de Jesus. Ele vai olhar e dizer: pô, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa diferente está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu nunca vi esse ser humano tão alegre como ele está atualmente. Alguma coisa está acontecendo. Então, isso gera nas pessoas, né, aquele senso de curiosidade, de querer saber que Jesus é esse, o que está acontecendo, o que esse Jesus está fazendo, afinal de contas, né, na vida dessas pessoas. Nós separamos aqui mais algumas coisas para falar com vocês. Né? Queridos, a igreja atual, ela é focada muito no templo, não é isso? Muito no templo. A igreja, ela perdeu um pouco a visão dos pequenos grupos. Ela, aliás, em alguns ambientes de igreja é até estranho, né? A pessoa pergunta: o que é isso? Célula? Pequeno grupo? O que está acontecendo? A igreja mudou? Nós devemos ser uma igreja de antigamente. Mas a igreja, a primeira igreja mesmo, quando surgiu a igreja primitiva, ela se reuniu nas casas e no templo. Mas a igreja, ela desfocou, né? Ela perdeu um pouco essa ênfase, não é isso? Isso, a igreja, né, ela começou a se desviar, na verdade. Ela começou a pensar mais em si, pensar em criar grandes templos, pensar em o que ela queria ter, o que ela queria possuir. E ela esqueceu a essência, né, que a gente vê aqui também no livro de Atos. A essência, qual é a essência da igreja, né? A essência da igreja é o evangelho, né? É a pregação da palavra. A essência da igreja é o relacionamento. A essência da igreja é o cuidado, é o amor. E a igreja terminou perdendo um pouco isso com o passar dos anos, né? Como a gente tem visto nos nossos vídeos. Pois é. Bom, nós somos pastores aqui, né? Eu sou pastor tal, da PIB, Cidade Ocidental. Nós temos nossas funções pastorais na igreja. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa função que o pastor exercia naquela época, né? Será que é diferente da função que o pastor exerce hoje? Será que o pastor de hoje precisa voltar a exercer o que ele exercia naquela época, né? Os pastores de hoje, por exemplo, o que as igrejas cobram? Eu sou pastor, eu sei. As igrejas cobram que o pastor faça visitas, né? A igreja cobra que o pastor elabore e pregue bons sermões, sabe? A pregação tem que ser uma pregação muito boa, que traga, assim, crescimento, né? Edificação para a igreja e tal. A igreja cobra que o pastor esteja sempre atualizado. A igreja cobra essas coisas do pastor, geralmente. Cobra que o pastor corrija as pessoas, né? Cobra que o pastor faça a igreja crescer. Em outras palavras, é isso. Muitas igrejas cobram que o pastor faça a igreja crescer. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, eu volto ali para Efésios capítulo 4, o tempo da igreja primitiva. Efésios 4, versículos 11 e 12, diz que o pastor ali, tanto o pastor quanto o apóstolo, o evangelista, o mestre, o profeta, eles existiam para uma função muito parecida. A função deles não era só fazer. A função deles era fazer com que os outros façam. Ou seja, a função do pastor na igreja primitiva era preparar pessoas
para que essas pessoas pudessem exercer o seu dom, exercer o seu ministério, para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse edificar. O pastor naquela época da Bíblia, ele era um técnico, sabe? Ele não era o jogador que entra em campo e faz o gol, defende. Não. O pastor era o técnico, aquele que fica na beira do campo, organizando o time. Então, esse era o pastor na época do Novo Testamento. Hoje, precisamos voltarmos para a palavra. Nós estamos numa era onde, se um pastor faz a igreja crescer, ele é bom. Se ele não faz, ele não é bom. Se ele prega bons sermões animados, ele é bom. Se ele não prega, ele não é bom. E não era assim na Bíblia. Não é assim na Bíblia, na verdade. Na Bíblia, então, o pastor exercia para formar pessoas, para educar as pessoas, para que elas pudessem fazer bem feito o reino de Deus, a obra do Senhor Jesus. Então, eu quero te chamar a atenção aqui, você principalmente que é membro aqui da Primeira Igreja Batista, fique bastante atento, nós estamos te chamando para você exercer a sua função, a sua responsabilidade. Deus te chamou para uma grande função, sabe? É uma grande alegria poder servir ao Senhor, e você pode fazer parte disso, né? Você pode fazer parte dessa grande meta. Mas algumas pessoas naquela época eram separadas, como Paulo, Barnabé, a gente vê no capítulo 13 de Atos, né? Eles eram separados para viver assim, para o ministério, né? Para o ministério. E você vê alguma diferença entre a maneira como se separa? Por exemplo, eu sou separado para o ministério, eu vivo do ministério. Mas quando eu fui separado, eu entendi de Deus, eu compreendi que Deus estava me chamando, me vocacionando para esse ministério, né? No entanto, a igreja atual, ela olha muito questões assim de conhecimento, habilidade, quando vai separar uma pessoa para um ministério, né? Era diferente na igreja primitiva? Com certeza, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, se você ainda não leu Atos dos Apóstolos, se você ainda não leu esse livro, leia o livro de Atos, é um livro muito bom para vocês entenderem um pouco da história da igreja. Na época lá de Jesus, na época dos apóstolos, não tinha faculdades teológicas. Não é que nem hoje em dia que nós temos faculdades, nós temos várias áreas, não só a área teológica. Hoje em dia as pessoas gostam de estudar e isso é muito bom, isso é viável estudar. Só que na época de Jesus, o que capacitava uma pessoa para ser líder? O que capacitava um pastor? O caráter, o coração de servo e os frutos. Na época de Jesus também, que a gente acompanha aqui nesse texto, todos eram capacitados. Por quê? Era assim: você entregou a vida a Jesus, você vai falar de Jesus. Simples. Você entregou a sua vida a Jesus, Jesus fez algo por você, você ouviu falar de Jesus, aquilo tocou no seu coração. Eles começavam a falar de forma muito simples. Olha, deixa eu te contar, hoje fulano veio aqui, ele me falou de alguém muito especial. E esse alguém é Jesus. Você sabe, você já ouviu falar de Jesus? E eles começavam a compartilhar esse Jesus. E esse compartilhamento acontecia com os pães, com os peixes, acontecia também na ceia. Esse compartilhamento deles era diário. Eles tinham alguma necessidade e eles iam juntos. Tipo assim, eu tenho uma necessidade, eu tô morando de aluguel e vão me despejar. Não sei se tinha aluguel naquela época, mas acredito que sim. Vão me despejar. Aí os irmãos ficavam sabendo, eles iam lá, se juntavam e serviam aquele irmão. Então, na época de Jesus, acontecia muito isso. Realmente. Então, a maneira de se separar uma pessoa para o ministério, né? Eu vou falar aqui da realidade nossa, da Igreja Batista. Como é que acontece? Um jovem, um homem e tal, chega para o pastor e diz assim: pastor, eu entendo que Deus está me separando para o ministério. O que acontece? Ali, geralmente, a igreja diz assim: você está se separando, amém, você vai fazer uma faculdade de teologia, né? É isso que acontece, vai fazer uma faculdade de teologia,
termina essa faculdade de teologia, às vezes a pessoa não tem nenhum bom caráter, às vezes a pessoa não é nem vocacionada, mas ela tem conhecimento, sabe? Às vezes ela passou a vida toda dando trabalho para o seu pastor na igreja. Em vez de trabalhar, ela dava trabalho. Dava trabalho. Mas como ela tem conhecimento, o que acontece? Ela geralmente terminou a faculdade e passa por um concílio. E esse concílio, então, diz o seguinte: esse camarada é bom, ele respondeu todas as perguntas conforme nós batistas acreditamos. E então ele é separado para o ministério da palavra e vai ser pastor, vai dirigir a igreja. Irmãos, isso é muito perigoso e, na verdade, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. A vocação, ela começa no relacionamento pessoal com o Senhor, onde o Senhor fala ao coração do vocacionado, ele se apresenta para o seu pastor, se apresenta para a sua igreja, mas, acima de tudo, a igreja precisa ver bom caráter nessa pessoa. Mudança de vida, sabe? O vocacionado, ele é uma pessoa submissa, é uma pessoa obediente. Vocacionado por Deus é uma pessoa entregue à sua liderança, é uma pessoa consagrada ao Evangelho, consagrada ao Senhor, sabe? É uma pessoa que tem um coração quebrantado, coração transformado. Assim, foram separados Paulo e Barnabé no capítulo 13 de Atos. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo falou à igreja. E a igreja, então, sabia que ali existiam outros profetas, separou Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo havia lhes designado. E tantos outros foram separados assim, né? O Senhor quebranta os corações. Quando nós vimos na palavra de Deus, o Senhor separando homens para diversas obras, como Jeremias, Moisés, né? Gideão, Isaías, nenhum deles se acha assim capacitado. Você observa Moisés. Moisés foi criado pela filha do faraó, estava ali no Egito. Foi tentar resolver do seu próprio jeito. Moisés se achava capacitado. Foi tentar resolver do seu próprio jeito. Cometeu um assassinato. Matou um egípcio. Quando ele fugiu, foi lá para o interior. E ali conheceu o Jetro, conheceu a filha de Jetro, se casou, teve filhos. Voltou totalmente quebrantado. E aí então o Senhor falou o coração dele e disse: Senhor, Senhor, eu não sei nem falar, Pai. Aí o Senhor foi e colocou Arão junto com Moisés para falar ao faraó. Então Moisés pôde guiar o povo de Deus pelo deserto. Ou seja, o vocacionado é uma pessoa quebrantada, uma pessoa que se torna humilde na presença do Senhor. Então a igreja de Atos, ela vivia como uma igreja que dava bom testemunho, sabe? Ela se importava com o próximo, né? Isso é uma outra questão que me chama muita atenção nessa igreja. Ela levava a palavra de Deus para as necessidades das pessoas, não é isso? Nós temos que ser essa igreja, né? Essa igreja que é bíblica, né? Uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus e que ela se importa com as necessidades das pessoas. É uma igreja que cuida, né? Uma igreja que ama, uma igreja que está pautada, né, na palavra de Deus, não em sofismas, não em religiosidade, não em tradicionalismo, não, porque sempre foi assim, porque eu quero que seja assim, porque não pela minha vontade, mas sim pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala para estarmos unidos, né, num só propósito. E essa igreja, eu tenho certeza que ela era uma igreja unida num só propósito, que era cuidar das pessoas, era amar as pessoas e levar Jesus às pessoas, mas por causa do seu exemplo. Não por palavras, mas sim por ações, né? Porque a fé sem obras é morta. Realmente. Então é uma igreja que deixou-nos exemplo, né? Voltemos para o Evangelho. Queridos, quero chamar você aqui então para estar junto conosco neste domingo, celebrando ao Senhor. Nós vamos estar de dentro dos nossos carros, sabe? A nossa igreja está sendo tudo preparado ali, o terreno já está praticamente limpo, os carros vão ficar no estacionamento, a equipe de cânticos vai ficar no galpão, juntamente com o pastor e alguns jovens que querem estar ali. Então nós vamos celebrar a Deus mais uma vez. E eu aguardo você aqui nessa rede social no domingo às
18 horas e 30 minutos, tá ok? Nós esperamos que às 18 horas e 30 minutos estejamos todos preparados para nossa celebração ao vivo, tá? Você que está em outro estado, você poderá acompanhar, ou em outro país também, poderá acompanhar ao vivo, tá bom? Aqui pelo Instagram, a nossa celebração. E eu espero você, então, nesse domingo, tá bom? Para nós celebrarmos juntos ao Senhor no grande grupo. E durante a semana, esteja com a sua família, seu pequeno grupo. Quero te motivar a praticar isso. As suas experiências, né? Experiências em família. Nós temos o nosso PG, né? Que está acontecendo no Zoom toda quinta-feira, às 20 horas. Se você quer participar, é da nossa igreja ou é visitante e gostaria de participar, só nos mandar aí no direct. Mas nós também queremos te convidar a estar em família, a fazer o seu PG na sua família. Beleza? Queremos orar por você, tá bom? Queremos orar. Como você está percebendo, a gente está aqui em família. Juan tá aqui. Olha o Juan aqui, ó. A Sarinha tá ali. Então estamos aqui em família. É isso aí. Seja com a sua família. Eu quero encerrar com um texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6. Ele nos ensina o seguinte, que nós devemos inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. Às vezes o nosso filho não quer. Mas você tem que inculcar. O que significa isso? Inculcar é dar aquilo que ele precisa mesmo sem ele querer. Né? Que nem remédio. Que igual remédio. Tá doente, o menino não quer, você abre a boca dele, joga o remédio lá dentro. Ele chora, mas você sabe que o remédio é bom para ele. Por quê? Porque ele não entende. A criança, ela já nasce sabendo fazer o mal, como ensina a palavra. Mas o bem ela não sabe. E o bem o pai e a mãe precisam ensinar. E nós ensinamos, então, através da palavra de Deus. Inculque a palavra na cabeça dos seus filhos. Inculque a palavra dentro de casa. Coloque louvores, cante louvores, adore o Senhor. Porque isso é que nos basta, tá bom? Quero orar por você nesse momento. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento, Senhor. Onde quer que esteja essa pessoa, Pai amado. Eu não sei como está a sua vida, como estão as suas necessidades, Pai. Se ela está sadia, se ela está dodói, ó Pai, enferma. Pai, tenha misericórdia, Deus. Pessoas que estão sofrendo pela dengue, Deus, o Marcos, o Giba, Senhor amado. Pessoas que estão, Pai amado, sofrendo pelo coronavírus no Brasil e no mundo inteiro. Liberta-nos, liberta o nosso país, liberta esse mundo, Pai. Liberta, Senhor, com o poder do Teu nome, Pai, com o poder do Teu Evangelho. Traga libertação, Pai, traga salvação, traga livramento. Eu clamo ao Senhor por esse país. Eu clamo ao Senhor, Pai, pelo Teu povo, que o Senhor guarda, proteja e livra de todo mal, Pai. E que a Tua presença nunca falte nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Um grande abraço para você que esteve aqui com a gente, ou que vai ver essa mensagem ainda, tá? Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado por estar conosco, tá bom? Muito obrigado. Dá um tchauzinho aí. Tchau, Rony. Tchau. Tchau. Deus abençoe vocês, tá bom? Essa mensagem vai ficar aqui, gravada aqui no IGTV. Compartilhe, tá bom? Nossa live. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Um grande abraço. Tchau.